Então, acredito que, para mim, isso foi muito importante na leitura de Tiago. Não só em entender o livro, mas de descobrir novas camadas de entendimento e como se fazer teologia. De que teologia, se você for parar para pensar, não existe nenhuma grande inovação teológica no livro de Tiago, né? Assim, absurda. Não, ele está colecionando, ele está fazendo uma colcha de retalhos, pegando um pouco da Torá, um pouco de Deuteronômio, um pouco de Provérbios, para falar sobre uma realidade diante dele, inclusive trazendo novas camadas de interpretação que talvez não estavam no original. Mas, então, Tiago... Esse é o ponto, é de você fazer uma teologia de entender que não tem um universal. A Bíblia não foi escrita ou editada por Kant, né? Lá em cima, vamos agora, e aí é uma fórmula que eu vou aplicar em todos os negócios. Não, Tiago, ele provoca a gente, nos nossos confortos de abstrações teológicas, a imaginar uma teologia local. E não só isso, mas de entender que a inovação teológica não é ir atrás de novas maneiras e novas rimas na hora de pregar sermão ou na hora de criar livro, uma nova diagramação do livro. Não, é de enfrentar o problema diante de mim. Algo que talvez a Bíblia não antecipa, não tem um princípio a ser aplicado e encontrar diante desse problema a sabedoria, que é o que Tiago está tentando criar dentro da comunidade. Por isso que eu tenho falado bastante em outra igreja sobre a hermenêutica do reino. Ele está dando para a igreja uma nova hermenêutica, uma nova maneira de articular e imaginar quem são diante dos conflitos, dos problemas da época. Então, hoje em dia, por que isso para mim é muito importante e a gente não quer isso? Porque a gente não quer imaginar uma teologia local. Não quer imaginar junto com a igreja dentro do seu contexto local. Então, para mim, como pastor, preparando esses estudos, foi muito provocante. Porque eu estava também avaliando o meu coração e o contexto da nossa igreja, aqui, pelo menos em Santa Fé, que por anos vivia essa religião abstrata. De vou na igreja, adoro ao Senhor e volto para casa sem entender o local onde eu me encontro. Sem a capacidade de imaginar uma religião, não só uma teologia, mas como o Tiago mesmo disse, uma religião que se entende em relação com aqueles que estão em condição de pobreza, de necessidade, de sofrimento ao meu redor. A gente não quer isso, cara. Isso aí a gente não aceita. Então eu gosto dessa provocação. Acho que Tiago vem, ano após ano, como um lembrete do que a teologia deve aspirar, né? Deve desejar, almejar ser uma teologia local. Diante do povo. Você falou que Tiago não traz nada muito novo, né? Mas eu acho, e na minha vida tem sido assim... Traz novo, mas não estou falando de desdobramentos teológicos que todo mundo vai para Tiago para articular. Não, eu entendi. Eu entendi. Sempre tem novidade. Mas eu entendi. Exato. Mas eu acho que na minha vida, o meu amadurecimento hermenêutico, depois de dando aula e voltando para a Bíblia e dando aula, eu vou percebendo que, na verdade, ninguém no Novo Testamento não tem muita novidade, não, cara. Eles, na verdade, só estão olhando o Antigo Testamento e falam, tá se cumprindo aqui, ó, aqui. Eu hoje gastei um bom tempo eu li, acho que essa semana, algumas vezes, Hebreus, e hoje eu fiz a aula de introdução ao Hebreus para minha turma que faz 6 meses de Novo Testamento comigo. E é isso, cara. O autor de Hebreus ele vai o tempo todo falar, ó, sabe aquilo, tudo que a gente aprendeu do sumo sacerdote? É Jesus. Tá aplicado com esse fator melhor e com esses bônus. Sabe o sacrifício? Jesus. Sabe a aliança? Então, ela fecha em Jesus. Acaba... E a gente vai vendo que João fez isso, os evangelhos fez isso, Paulo fez isso. Então, assim, a gente que quer uma nova aliança no sentido tudo novo, zerou, aquela religião foi para trás, esquece. A tradição é a nova Bíblia, né? Me dá a nova Bíblia para eu não preciso mais do resto. Né? Aliás, Marciano e tantos outros teólogos quiseram rasgar o Antigo Testamento e cada vez mais a gente percebe que não tem como entender o Novo Testamento sem o Antigo. Aliás, eles estão juntos. A gente tenta até mudar os nomes. A Bíblia hebraica e a Bíblia grega. Porque assim, você vai falando que é o Velho Testamento, é muito pejorativo. Parece é aquela coisa que não faz mais sentido nenhum. E eu entendo, existe alguma preguiça também de alguns, porque a gente chega em Êxodo 20, aí chega os 10 mandamentos, depois começa
Vai ter mais 52 mandamentos, né? Você que é doutor nisso, sabe bem. As pessoas não conseguem nem acabar ali para chegar em Levítico. Porque morre na praia. E aí, gostou desse trecho que eu separei para você? Quer mais? Tem duas formas. Primeiro, assina o canal e aperta o sininho, assim você vai ver as lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica hermenêutica. Afinal de contas, são mais de 16 anos ensinando pastores e missionários a interpretarem as Sagradas Escrituras e agora eu estou fazendo isso na web para você poder acompanhar e eu criei uma sala de Telegram. O que é Telegram? É um aplicativo tipo WhatsApp, mas lá você vai ter um grupo comigo, aonde diariamente eu posto áudios e vídeos sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica. Por quê? Porque eu acredito que os princípios e regras hermenêuticas devem ser ensinadas para todo mundo e não só para os pastores. E por que eu criei esse grupo? Primeiro, porque ficou mais fácil para mim postar, porque eu só preciso de um celular e assim eu converso com você. Segundo, que não vai ter os algoritmos das redes sociais. Tudo que eu postar você vai receber. E terceiro, porque eu acredito que você vai crescer muito na palavra de Deus e poder entender ela de forma plena se tiver as dicas e os princípios certos de hermenêutica. Deus abençoe você e a gente se vê lá no grupo de Telegram. Tá aqui embaixo o link, é só baixar e a gente se vê lá. Tchau!